Hoje vamos falar sobre as ações mais compradas e vendidas durante o quarto trimestre de 2022 pelos super investidores, assim como as ações que ocupam maior porcentagem nos portfólios dos mesmos. Na segunda metade do vídeo, tanto a Corsair como a Crocs já reportaram os seus resultados para o ano 2022 e, portanto, vamos passar os olhos pelos mesmos e ver o que estou a pensar fazer com essas mesmas posições. Depois ainda vamos falar sobre os mais recentes valores do CPI e do PPI, portanto, temos imenso para falar hoje. Fiquem por aí. Boas pessoal e sejam bem-vindos ao canal de Investimento Estratégico. Como já é habitual neste canal, vamos olhar para as movimentações que eu fiz no portfólio durante esta semana e está praticamente tudo na mesma, à exceção das posições que valorizaram e desvalorizaram durante a semana, obviamente, e a posição Crocs. Na Crocs eu decidi vender cerca de 60% da minha posição nos resultados, mas mais à frente eu já vou explicar em mais detalhe o porquê. Com esta venda, eu aumentei o capital no portfólio, estando assim perto de 12% em capital disponível para comprar. Mas neste momento eu não considero que seja o melhor momento para comprar, visto que estamos a ter uma grande euforia nos mercados já há algumas semanas e os resultados do CPI, ou seja, o Consumer Price Index, a inflação, por outras palavras, não foi assim tão bom quanto estava à espera. Sim, foi abaixo dos 6,5% anteriormente reportados, mas foi acima do que estava previsto, que era 6,2%, e o que foi anunciado foi 6,4% para o mês de janeiro. Logo, isto mostra um abrandamento na desaceleração da inflação, o que não é nada bom e de certeza que não está precificado nos mercados. E para ajudar à festa ainda temos o PPI, Producer Price Index, por outras palavras, a inflação no lado do produtor. E este relatório superou as expectativas pela negativa, subindo de 0,2% negativo para quase 1% positivo de variância mensal. E com as vendas do retalho ainda a dispararem em janeiro, demonstra uma economia que não quer abrandar e isto deixa o trabalho do Banco Central Americano, ou seja, o Fed, muito mais difícil. O que provavelmente indica que o corte no aumento das taxas de juro ainda está mais longe do que está precificado nos mercados, o que podemos estar muito próximos de uma correção brevemente. Ora, então vamos lá ver, pessoal, o que é que os super investidores andam a comprar neste momento. Portanto, este site é o site da Taroma, vai estar disponível na descrição e nos comentários para quem quiser ver, não é preciso andarem à procura feito malucos. Este site tem muita informação sobre os grandes investidores e as estatísticas dentro do SP500, sobre as quais as ações mais compradas, as mais vendidas e neste caso que estamos aqui a ver, as ações que detêm a maior porcentagem no portfólio dos super investidores. E como estamos aqui a ver, no top número 1 temos a Microsoft com 2,36% de portfólios combinados e faz algum sentido, sinceramente, a Microsoft ser o top número 1, muito mais que a própria Apple, até porque a Microsoft neste momento tem um grande potencial na inteligência artificial com o ChatGPT e também no novo mergulho da parte da Microsoft no mercado da pesquisa, a concorrer agora contra a Google, na cota de mercado. Eu já fiz alguns vídeos sobre a Microsoft neste canal, portanto, se tiverem curiosidade em mais detalhe sobre este assunto, já sabem. Portanto, e agora como top número 2 temos a Micron Technology, com 1,68% dos portfólios combinados. Eu confesso que não sei muito bem sobre esta empresa, nunca foi uma empresa que eu tenha pesquisado assim mais a fundo. Sei que é uma empresa de semicondutores e neste momento com a Microsoft a puxar bastante pela inteligência artificial, eu sei que a Micron Technologic é uma das grandes beneficiárias desse mesmo movimento da inteligência artificial, porque eles são os próprios que constroem esses chips que são necessários para desenvolver esta tecnologia da inteligência artificial. E agora passamos para o top número 3 com a Amazon, com 1,62% dos portfólios combinados. A Amazon toda a gente conhece, dispensa apresentações, tem 1 milhão de negócios diferentes, obviamente, mas destaca-se pelo seu negócio da cloud, com o top número 1 em cota de mercado no mercado da cloud, obviamente, e é a competidora principal de uma das ações que eu detenho no meu portfólio, que é a Microsoft. Ora, e não vamos passar por todas as empresas do top, obviamente, mas queria apenas realçar as grandes empresas aqui presentes que estão na minha lista de observação e que possivelmente vão fazer parte do meu portfólio num futuro próximo. Como exemplo, temos a Visa, com 1,62% dos portfólios combinados, que é basicamente um duopólio com a Mastercard, com 1,27% dos portfólios combinados. Entre as duas empresas detêm mais de 90% de todas as transações em pagamentos eletrónicos. Por outro lado, temos a SPGI,
que é a empresa SP Global, com 0,54% de portfólios combinados, também está na minha lista de observação. E esta empresa é basicamente um oligopólio com mais duas ou três empresas de crédito, ratings e informação para o index SP500. Elas detêm toda a cota de mercado nesta área. Portanto, estas três empresas despertam um grande interesse e provavelmente quando eu achar que é uma boa altura, vou adquirir estas mesmas e construir uma posição sólida nas mesmas. Bem, eu escolhi alguns dos investidores mais interessantes para vermos o que é que os mesmos estão a comprar. E portanto, vamos começar pelo Chuck Acre, do Acre Capital Management, e o seu fundo superou o Index SP500 na última década, escolhendo empresas essencialmente com modos muito fortes e empresas com um alto retorno de capital para o investidor. Portanto, logo nas primeiras 4 posições temos mais de 50% do portfólio, com o duopólio da Mastercard e da Visa. Temos o tal duopólio também do SP Global e do Moody's. Moody's é uma empresa de avaliação de crédito e faz isso em simultâneo com a empresa SP Global. Entre as duas, temos mais de 90% da cota de mercado de avaliação de crédito, ou seja, um modo extremamente forte. E depois temos a AMT, uma das maiores empresas proprietárias de infraestrutura de comunicação em todo o mundo, com mais de 180 mil torres em mais de 20 países. Esta empresa beneficiou imenso pela demanda de infraestrutura de comunicação sem fio e tem crescido imenso nos últimos anos. Portanto, não tem um mote que não seja substituível ou não é nada especial, por assim dizer, mas é uma das maiores e tem capacidade de dar resposta à demanda fortíssima que tem havido nos últimos anos. Então beneficiou imenso e então não me surpreendem vê-la neste portfólio. E agora temos o fundo legendário Warren Buffett. Este escusa de apresentações, não é verdade? Bem, aquilo que mais me salta à vista e me preocupa um pouco é que o fundo Warren Buffett voltou a vender a Activision. E isto só significa uma coisa, que eles estão cada vez mais pessimistas em relação à aquisição da Activision por parte da Microsoft, cada vez acreditam menos que o negócio se realize e sinceramente não é para menos. Tem havido um escrutínio super exigente por parte dos reguladores, mas para mim, só para terminarem os escândalos de assédio sexual dentro da Activision, deviam deixar passar o negócio, porque é ridículo haver quase 2 a 3 queixas por mês neste campo e pouco se fazer. Bom, a Activision de lado, temos a Apple, claro, a ocupar quase 40% do portfólio, o Banco da América com 11% e depois são empresas que eles já têm imensos anos, como é o caso da Coca-Cola, American Express, enfim. E depois mais para baixo no seu portfólio começa a perder impacto, por serem posições mais pequenas. O Warren Buffett não é um investidor que mude muito o seu portfólio trimestre para trimestre, e neste portfólio podemos novamente ver empresas que estão na minha lista de observação, a Mastercard, a Visa, a Moody's que partilha o mercado com o SP Global, enfim, um portfólio com imensas boas ações. E agora temos o fundo do Pat Dorsey. Para quem não conhece, ele foi o diretor de pesquisa da Morningstar, a tal empresa de investimentos conhecida por dar avaliação ao mote das empresas. E ele é conhecido exatamente por isso mesmo, por desenvolver a metodologia por detrás da análise dos motes das empresas. Ele também é o autor de alguns livros de investimento bastante interessantes, portanto, se tiverem interesse é só pesquisarem que aparece logo. São muito conhecidos. E bem, olhando para o seu portfólio, não é um portfólio que eu seguisse, pois a maior parte das suas escolhas não são propriamente as melhores neste momento. Este fundo foca-se essencialmente em empresas não lucrativas com um crescimento de receita explosivo e inovadoras, um pouco à semelhança do que faz a ARK Invest, mas o problema é que não estamos no melhor ambiente macroeconómico para estas empresas prosperarem e o resultado disso mesmo foi a queda superior a 85% da ARK Invest, o fundo mais clássico por investimentos deste género. À exceção da Meta, PayPal e Google, todas as outras empresas perdem dinheiro para operar. Ok? A Disney também não perde, mas gasta tudo no seu novo serviço de streaming a tentar competir com a Netflix. Bem, e portanto é um portfólio interessante, mas que eu não tiraria ideias neste momento. E agora temos o Bill Ackman, um investidor ativista. Para quem não sabe o que é, basicamente significa que ele compra uma grande porcentagem de uma empresa, o suficiente para ter o poder de decisão sobre a empresa e trabalha para melhorar a eficiência e o desempenho da mesma. Portanto, por outras palavras, apodera-se da empresa, melhora o desempenho, às vezes não da forma mais ética, ou seja, despedindo muitos trabalhadores, terminando com projetos de pesquisa não lucrativos, enfim, até a ação começar a subir e depois mais tarde vender com lucro e seguir para outra empresa.
Mas eu não quero estar aqui a dar uma de negatividade sobre o Bill Ackman. Ele é um excelente investidor com ótimos retornos e o que ele faz nem sempre é mau. Por vezes, as empresas estão completamente perdidas e são este tipo de investidores que as salvam com as suas decisões mais agressivas. Bem, então e o seu fundo? O seu fundo é um fundo que eu não aconselho ninguém a seguir, pois é extremamente concentrado em poucas posições, logo tem imensa volatilidade e se não tiverem o mesmo nível de crença nas empresas como o Bill Ackman tem, acabam por vender em correções. Na sua primeira opção temos a Lowe's, basicamente um retalhista de material de casa, como a Home Depot ou o IKEA, como um exemplo mais próximo. Depois temos o QSR, basicamente é o Burger King. Tem várias marcas de restaurantes, mas o mais conhecido para nós é o Burger King. E depois temos o Chipotle, outro restaurante, e neste caso tem muita história. O Bill Ackman comprou esta empresa em 2016, depois de uma queda de mais de 60% na ação devido a um surto de E. coli na comida, que contaminou centenas de pessoas na altura. Portanto, o Bill Ackman acreditou na recuperação da marca e da confiança no restaurante e comprou cerca de 10% da empresa na altura. E agora temos o Michael Burry. Todos devem conhecer este investidor pela sua grande aposta contra o mercado imobiliário na bolha de 2008, que ficou famosa no filme O Big Short. Eu creio que este filme está disponível na Netflix para quem tiver interesse. É muito bom, por acaso, eu recomendo. Bem, o Michael Burry é muito famoso pelos seus tweets super pessimistas e ultimamente tem falado imenso sobre as bolhas na tecnologia e das criptomoedas. E ainda há umas semanas escreveu um tweet a dizer sell, apenas sell. Super pessimista, mas no entanto o seu portfólio diz algo completamente diferente. Como podemos ver, ele comprou 7 novas empresas este trimestre e entre elas algumas empresas chinesas, como a Alibaba e o JD. Ou seja, é caso para dizer faz o que eu te digo, não faças o que eu faço, ou algo deste género, o tal ditado, não é verdade? Bem, portanto é caso para especular que o Michael Burry está ligeiramente positivo em relação à China, e de todo, eu não aconselho de todo ninguém a copiar o portfólio do Michael Burry. Este investidor é provavelmente o investidor mais ativo no mercado, visto que ele troca as suas posições quase semanalmente e nós só temos acesso a esta informação de 3 em 3 meses, o que se torna praticamente impossível de perceber ao certo o que o Michael Burry está a pensar. Agora vamos olhar para o fundo do Chris Hohn, um investidor ativista tal como o Bill Ackman, mas neste caso temos um dos maiores filântropos, até nomeado Cavaleiro pela Rainha, pelos seus serviços à filantropia. Portanto, de um lado temos um indivíduo que doou milhões e milhões a crianças em apuros e dificuldades em países em desenvolvimento, pronunciou-se várias vezes em debates sobre questões como a mudança climática, a desigualdade, e num outro lado temos um investidor ativista que é capaz de comprar uma grande porcentagem de uma empresa, apoderar-se da mesma e fazer uma grande pressão para mudar o percurso da mesma, por vezes nem sempre da forma mais ética possível. Portanto, deixa a vossa responsabilidade de criar uma opinião sobre este senhor. No seu fundo, digo-vos já que é um dos melhores portfólios que eu já vi, capaz de atravessar qualquer período macroeconómico. Basicamente é um fundo cheio de duópolis e modos fortíssimos. Por exemplo, Microsoft e a Google, na área da inteligência artificial e no mercado da pesquisa. Moody's e SP Global, como falámos há pouco, um duopólio de avaliação de crédito com mais de 90% de cota do mercado. A Visa, com a maior porcentagem de cota de mercado em transações eletrónicas, e depois ainda temos empresas como Transporte Ferroviário, que têm um moat basicamente indestrutível, que não têm competição, pois é extremamente difícil de criar novas empresas ferroviárias para competir com as existentes, e como transportam a maior porcentagem de bens essenciais para o país, têm um poder brutal sobre o governo. Só tem uma nova adição ao portfólio, que é a TMO, Thermo Fisher. Basicamente é uma empresa de tecnologia que produz equipamentos, produtos para laboratórios e diagnósticos médicos. Portanto, é uma empresa na área da saúde, na qual eu sei pouco, mas até tem algumas métricas bastante interessantes. Portanto, sim, é um portfólio onde eu tiraria algumas ideias para pesquisar sobre empresas e é um portfólio extremamente forte em moats e cotas de mercado. E agora passamos para o Terry Smith, um autor de um grande livro de investimentos, Accounting for Growth. Está na minha lista de próximas leituras, sem dúvida. É um investidor que se foca imenso em empresas de qualidade e longo prazo nos seus investimentos. No seu livro e nas suas conferências, ele explica o que são de facto empresas de qualidade,
foca-se em métricas como o ROS, que falamos muito neste canal, em retorno para o investidor e enfatiza imenso a importância da contabilidade em análises financeiras. Pois, grande parte das empresas hoje em dia foca-se imenso nas engenharias fiscais para embelezar os seus resultados quando muitas vezes não têm nada de belo. Um grande exemplo disto mesmo é quando as empresas usam a compensação de ações para pagar os seus empregados, inflacionando os fluxos de caixa livre, fazendo parecer que estão a gerar bastante fluxo de caixa livre, quando na verdade estão a usar o dinheiro dos investidores para pagar os empregados da empresa. Foi algo que eu já mencionei várias vezes neste canal e vou continuar a fazê-lo, pois é de facto uma prática bastante comum e bastante enganadora para os investidores. Bem, e passando para o seu fundo, vocês estão a ver este vermelho todo em posições reduzidas e sinceramente eu não creio que o Terry Smith esteja pessimista no seu portfólio inteiro. Na minha opinião é apenas um levantamento de alguns dos seus investidores, ou seja, quando o investidor levanta dinheiro do fundo, o gerente do fundo tem de vender ações para poder retirar esse mesmo dinheiro. E na minha opinião é o que está a acontecer aqui. Portanto, empresas que saltam à vista é logo a Microsoft no top 1, obviamente, a Yale, Estée Lauder, que eu ainda não falei, mas vou falar sobre esta empresa no vídeo que está no forno, sobre a Ulta Beauty. Mas basicamente é uma empresa de cosméticos com diversas marcas bastante conceituadas e é uma empresa que opera num excelente grau de eficiência. Portanto, não me admira de encontrar no fundo o Terry Smith. Também temos a Visa, novamente, a Nike, a Adobe, que é outra empresa que eu quero um dia analisar em muito mais detalhe. Tem um modelo de negócio que eu adoro. Basicamente é a base de subscrições e, portanto, bastante previsível nos seus resultados. Temos ainda a Google, a Meta, enfim, é um portfólio bastante diversificado que tem batido o SP500 já há imensos anos consecutivamente. Antes de concluir, só quero explicar rapidamente o porquê de ter vendido 60% da minha posição da Crocs. Basicamente temos uma conversão de margens tanto no custo de operação como no custo de produção. A mais baixa margem nos últimos 8 trimestres. Mesmo tendo em conta faturado quase 1000 milhões em receita, estas conversões nunca são boas. E pior ainda, temos uma receita razoável apenas devido à aquisição recente da Etude. Porque se fôssemos só considerar a receita da Crocs, esta teria descido 7% este trimestre. Temos então uma grande queda em visitas ao site em janeiro, exatamente aqui, e portanto estas vão impactar novamente a receita do próximo trimestre, porque já é janeiro de 2023 e portanto eu decidi reduzir a minha posição aproveitando a subida na ação após os resultados e vendi 70% da minha posição total, com mais de 50% em ganhos. Portanto, vou continuar atento à ação nos próximos trimestres para perceber se vou acabar por sair totalmente da mesma, reforçar ou manter. Portanto, pessoal, este é o site da Taroma. Dá imenso jeito para ver o que é que os super investidores andam a comprar, a vender e qual é o sentimento geral. Se é otimismo, se é pessimismo, enfim. Este é o site perfeito para tirar ideias de investimento de empresas para pesquisarmos e aprendermos mais sobre os mais diversos modelos de negócios, pois se já estão dentro dos portfólios dos investidores mais famosos do mundo, já passaram por imensos filtros. E com isto, não quer dizer, obviamente, que basta chegar aqui e copiar, nunca o fiz nem o vou fazer com os meus investimentos, por uma simples razão. A parte mais difícil de investir é ter estômago para aguentar as correções e quedas no mercado, ou até mesmo aguentar o pessimismo sobre uma empresa que nós temos no nosso portfólio. E isso só é possível se nós compreendermos ao mais alto nível o porquê de termos investido na empresa X e compreendermos o porquê da empresa X estar pessimista naquele momento. E se as notícias negativas são cataclismos a curto ou a longo prazo. Enfim, só quando compreendermos muito bem o porquê de estarmos investidos numa empresa, conseguimos aguentar essas quedas no valor da ação e, por vezes, até reforçar essa mesma posição se nada, fundamentalmente falando, mudou com esse investimento. Lembrem-se sempre, a empresa não é a ação e a ação não é a empresa. O mercado consegue ser bastante irracional, mas os fundamentos acabam sempre por triunfar a longo prazo. Por isso, é que investir não é apostar ou ir jogar a um casino. Obrigado por terem assistido. Isto é o canal Investimento Estratégico. Até já.